Glória a Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 13, a partir do verso de número 14. Põe a mão no ombro de alguém e diga assim: persevere no caminho da graça. Vire para uma outra pessoa, fala para alguém que acredita. Esse aí ainda não acordou direito. Fala para ele: persevere no caminho da graça. Agora agarra na mão de alguém e diga assim: o segredo é perseverar em coisas simples. Às vezes as pessoas me procuram pensando assim: o que você fez? E às vezes eu fico até tentado de tentar inventar uma história, falar alguma coisa mirabolante, mas na maioria das vezes a minha resposta é simples: perseverei nas coisas simples. Perseverar nas coisas simples. Vamos repetir isso? Perseverar nas coisas simples. Quer ver? Capítulo de número 13, verso de número 14. O texto é simples. Segundo livro dos Reis, 13, 14. Ora, Eliseu estava enfermo da doença da qual morreria. Então, Joás, rei de Israel, foi visitá-lo. E curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Ele disse: para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6. 5 ou? Quantas vezes ele golpeou? Mas ele devia ter tido. Então ele iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora, você derrotará somente 3 vezes. Amém? Que Deus nos guie. Esse texto é interessante porque, primeiro, que o rei vai buscar força num homem fraco, o que já me ensina muito. O rei, no pleno vigor do seu exercício, está indo para a cama de um homem que está ali, segundo a descrição, já em estado terminal. Ou seja, sei que dessa não escapo, sei que da cama não levanto mais. Eliseu já estava doente, enfermo da doença que iria levá-lo. Então eu tenho um homem forte buscando algo em um homem fraco. Porque existem coisas no reino que a força brota da fraqueza. A força brota da fraqueza. Hebreus vai dizer: da fraqueza tiraram forças. Vamos repetir? Da fraqueza tiraram forças. É um homem forte, rei, saudável, indo até o profeta, fraco, doente, para buscar nele uma força que o rei não tinha. Porque tem força que não está na posição que se ocupa. Tem força que não está no vigor físico que você tem. Tem força que não está na condição financeira que você possui. Existe força que não se revela no físico, que não se revela na posição, que não se revela na condição. Existe uma força, meu irmão, que pode estar escondida por detrás de um corpo fraco, de uma voz trêmula, de um espírito quebrantado. Talvez hoje você entrou aqui, olhou ao redor e se sentiu a pessoa mais fraca e quebrada de todas. Mas eu tenho uma palavra para você. É nessa hora que Deus faz brotar uma força no espírito que a gente não entende.
Normalmente, gente dolorida, gente ferida, gente adoecida, quando processa suas dores e fraquezas no ambiente de oração, extrai da oração poder do meio da dor, poder do meio da fraqueza, poder do meio do fracasso. Portanto, meus amados, Eliseu tinha aparência de fraqueza, mas tinha essência de poder. Quem sabe o diabo trabalhou e tocou no que é aparente, mas jamais vai tocar na minha vida e na sua vida, naquilo que é essencial. O corpo estava se desfazendo, mas o espírito estava se renovando. Paulo vai dizer que o homem exterior se deteriora, mas o homem interior se renova. E eu vim gritar para alguém aqui hoje: é tempo de Deus renovar a tua vida e tua casa. É tempo de Deus renovar a nossa essência. É curioso, porque a gente vai criando alguns mecanismos, olha para mim. Nestes mecanismos que a gente vai criando, a gente vai tentando extrair força. E o rei, muito sábio e inteligente, conhecia história. E ele estava procurando o quê? Uma transferência. Vou te explicar. Ele chega diante de Eliseu e ele grita as mesmas palavras que Eliseu gritou quando Elias partiu. Elias era o mentor, Eliseu seu sucessor. Então, quando Eliseu gritou aquelas palavras, o manto de Elias caiu. E Eliseu se tornou agora o sucessor. Então, a porção do Espírito, a herança espiritual de Elias agora estava sobre Eliseu. E Eliseu se torna um profeta poderoso. O rei, em dificuldade nas suas guerras contra a Síria, diz assim: eu vou fazer essa mesma campanha aí, ó. Eu vou fazer a mesma campanha que grita: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eu vou fazer a mesma campanha, porque se eu fizer a mesma campanha, eu vou ter o mesmo resultado. Então eu vou lá e vou cumprir a campanha. Qual que é o ritual da campanha? E aí a gente vai tentando criar ritual de campanha e frase poderosa. Fala ou não fala? E aí a gente vai sendo envolvido no ritual da campanha e das frases poderosas. Porque ele falou assim: se eu fizer igual, e se eu falar a mesma coisa, eu vou ter o mesmo resultado. E aí a gente coloca no evangelho um pragmatismo que não existe. A gente coloca no evangelho uma prática que não é nossa. Porque o evangelho não se trata de forma, o evangelho se trata de essência. Alguém comigo? Então ele falou assim: vou fazer a mesma metodologia, crio a mesma campanha, repito as mesmas frases poderosas. Ele falou assim, ele chegou diante de Elias e ele gritou: vai ser a campanha igual com as frases iguais. E então ele vai diante do Senhor. Deixa eu te dizer, ele estava procurando uma transferência. E aqui eu preciso dizer, sim, eu acredito que o reino de Deus existe uma transferência. A Bíblia vai dizer, meus amados, que Moisés impôs as mãos sobre Josué e esse foi abençoado. A Bíblia vai dizer que Paulo impôs as mãos sobre Timóteo e este foi abençoado. Agora tem uma diferença. O rei queria fazer através de um ritual que só um relacionamento pode dar. Vamos entrar nisso? A maioria de nós quer participar dos rituais da fé, mas não quer entrar na comunhão que a fé exige. Porque a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo. E por que o discipulado custa tudo? Porque a questão não é cumprir o ritual, a questão é manter a comunhão. Eu só recebo algo no meio da comunhão, é a comunhão que abre o céu, é a comunhão que faz fluir. Então eu preciso dar uma notícia para você que acordou domingo logo cedo. Deus não te trouxe aqui para cumprir mais um ritual religioso. Deus te trouxe aqui para cumprir mais um ritual e repetir frases poderosas ou bem encaixadas. Deixa eu te dizer uma coisa,
Deus te trouxe aqui para olhar para essa pessoa do lado e ter comunhão com ela. Deus te trouxe aqui para caminhar com os líderes espirituais da igreja e ter comunhão com eles. Deus te trouxe aqui para ter relacionamentos espirituais, porque são nos relacionamentos espirituais que a gente tem o transmitir, o transpassar das coisas espirituais que se transbordam na nossa vida. É quando a gente está na verdadeira comunhão que o óleo desce, que o óleo vem sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Então o rei queria acessar algo por meio de um ritual, quando só podia ser acessado por meio de uma caminhada. Porque se Josué recebeu algo de Moisés, foi porque caminhou junto. Se Eliseu recebeu algo de Elias, é porque caminhou junto. E Timóteo recebeu algo de Paulo, porque caminhou junto. Ou seja, o rei está querendo o resultado sem fazer o processo. O rei está querendo o objetivo sem fazer o caminho. Que é o que muita gente quer hoje. É por isso que muita gente cai nos golpes. Porque qualquer pessoa que cai nos golpes, deixa eu dizer, tu não foi golpe. A maioria, não qualquer. Eu queria falar umas coisas e não posso. Érica acordou cedo e veio para o primeiro culto. Primeiro culto, geralmente eu falo mais, quando ela não está. Reformula, organiza. Boa parte das pessoas que caem em golpes. Tudo bem aí, minha irmã? Você sabe que eu te amo, né? Deus te abençoe, querida. Aleluia. Eu já sei até onde vai vir a risada. Olha lá. Ela tem um delay na risada que é muito legal. Recupera, Júlio, recupera. Vamos. Olha aqui. Boa parte das pessoas, quando cai num golpe, não são vítimas do golpista. Na maioria das vezes, são vítimas da própria ganância, da própria pressa, da própria preguiça. Porque querem um resultado sem passar por um caminho. Querem um resultado porque acreditam em fórmula mágica. Eu posso estar falando dos golpes da internet, como posso estar falando dos golpes dos púlpitos. Porque alguém te propõe um ritual e uma repetição de frases poderosas, você acredita. Desculpa se eu não sou o cara mais animador do mundo nessa manhã. Mas eu preciso te dizer. Aquele rei queria uma transferência. Ele queria o poder que o reino pode dar. Ele queria o poder que o Espírito concede. Ele queria a autoridade que faz ter vitória em qualquer campo de batalha. E eu preciso ser honesto com você. Eu também estou aqui domingo de manhã querendo poder para vencer minhas batalhas. Eu também estou aqui domingo de manhã querendo poder para romper com os meus inimigos. Eu também quero poder para poder vencer na vida. Ou quem não quer? Mas o que eu quero te dizer é que eu entendi que isso não está em um ritual ou em uma repetição de frases, mas está numa caminhada dia a dia, servindo, adorando e caminhando com Ele. E é por isso que a gente precisa aprender a perseverar no caminho da graça. Eliseu, entendendo o que o ambiente estava criando, Eliseu fala, eu sei o que você está querendo. Eu já entendi o que você quer. Então ele faz um convite. É os 45 do segundo tempo para Eliseu. Mas ele diz, rei, minha porta está aberta. Isso que é maravilhoso. Até mesmo para aquelas pessoas de intenção distorcida, a porta está sempre aberta. Eu fiquei pensando e meditando nisso ontem à noite. Embora o caminho que o rei tinha escolhido não fosse o certo,
Eliseu não dispensou ele. Eliseu acolheu ele. Porque até quem chega com a intenção meio conturbada, sempre vai ter uma porta aberta. Sempre vai ter uma porta aberta. E talvez isso seja uma realidade para mim e para você. Que a gente talvez chegou aqui às vezes, com as nossas intenções distorcidas. Mas assim não fomos mandados embora. Fomos acolhidos. E Ele nos deu uma chance. Faz um carinho no ombro do irmão. Diga, Ele nos deu uma chance. Agora faz assim, ó, mais uma e mais uma. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Quem pode dar glória a Deus por isso? Mais uma e mais uma. Mais uma e mais uma. Mais uma e mais uma. O Eliseu falou, já entendi. Faz assim. Abre a janela para o leste. Atira uma flecha. Diga comigo. O Eliseu que disse, tá? Não é para você dizer, que senão você já ia falar, né? Aí ele fala assim, ó, diga comigo. Você pensa que só os pastores do século 21 que falam, diga comigo? Eliseu falou com ele, diga comigo. E ele disse, flecha da vitória do Senhor. E aí o rei disse, flecha da vitória do Senhor. Aí Eliseu diz, pegue o arco. Pegue as flechas. Mira no chão. E comece a atirar. Não deu número, não deu uma meta. Apenas disse, atire no chão. E aí, o rei ali diante do profeta, ok. E dá o segundo. E dá o terceiro. E para. Para. A Bíblia diz que então uma ira divina, uma ira santa toma conta de Eliseu. Que olha para ele e diz assim, por que você parou? Por que você parou? Por que você não continuou atirando? Por que você não continuou no caminho que eu te apresentei? E aí, eu começo a pensar. Aquilo era simples demais. Para parecer que vai ter resultado. E se eu posso usar a expressão, esse é o problema da graça. É simples demais. E a gente tem a tendência de rejeitar o que é simples. A gente quer o complicado. A gente quer o místico. A gente quer o mirabolante. A gente quer aquilo que deixa a gente boquiaberto. A gente quer alguma coisa complicada. A gente quer alguma coisa que, deixa eu te dizer, talvez o simples nos humilhe. Talvez o simples nos humilhe. Talvez é o nosso orgulho que quer alguma coisa mais difícil e mais elevada. É o coração de Naamã quando está diante de Eliseu, capítulos anteriores, que diz assim, mergulhar no rio, que isso vai fazer diferença na minha vida. E sabe, eu queria te dizer que a nossa vida está em perseverar no simples. Perseverar no cotidiano, perseverar no corriqueiro, perseverar naquelas coisas simples. Se você me perguntar, não é lua de mel em Paris que salva casamento, é perseverar no simples cada dia. Deixa eu te dizer, se você pensar comigo, não é um investimento milionário na nova tendência que vai dar retorno de 10% no mês, não existe. É perseverar no simples, é somar, gastar menos do que ganha, poupar um pouquinho e guardar. É aí que mora o segredo. É perseverar no simples.
Ah, como é que cresce o ministério? E aí a gente quer criar fórmulas mágicas. Não, orar, ler a Bíblia, pregar a palavra, servir os irmãos. O que é que a Bíblia está dizendo para nós? Persevera no simples. E a pergunta que ficou para o rei naquele dia é: por que parou? Parou por quê? Ah, não. Pensamentos intrusivos. E aí eu fiquei pensando, por que ele parou? Olha para mim. Talvez ele parou e não fazia sentido. E vamos pensar comigo? Faz algum sentido ficar dando tiro no chão? Faz algum sentido ficar dando tiro no chão? Mas não é maravilhoso que as coisas de Deus são assim? Na maioria das vezes, não faz o menor. Faz sentido para você dar outra face? Faz sentido para você caminhar a segunda milha? Faz sentido para você dar a túnica quando te pedir a capa? Não faz sentido. Faz sentido para você orar por quem te persegue? Faz sentido para você? Porque muitas vezes as coisas que o Evangelho nos pede não faz. Mas são justamente essas coisas que não fazem sentido que podem revelar deformidades no nosso coração e caráter. São nessas coisas simples, aparentemente inócuas, aparentemente sem resultado, que fazem toda a diferença. Colocar a mão sobre a cabeça de um filho quando ele sai para a escola. Colocar uma gota de óleo e impor as mãos sobre um doente. Comer um pequeno pedaço de pão ou tomar alguns ml de um suco de uva junto aos irmãos. Que sentido isso faz? Mas muitas vezes são essas coisas que não fazem sentido, que elas começam a nos aproximar daquilo que Deus tem para nos entregar. É a perseverança nesse caminho de graça que nos pede coisas simples, mas muitas vezes irreais e ilógicas. No mundo onde 2 mais 2 são 4, Deus está nos dizendo: eu não quero te encaminhar por esse lado de uma lógica humana, das coisas materiais, mas quero te levar à fé que transcende, para viver as coisas sobrenaturais. Por que é que muita gente tem parado? Porque você tem olhado para algumas coisas que Deus tem te pedido na palavra, na oração, na comunhão, e que você diz: não vejo sentido para isso, não vejo sentido em continuar, não vejo sentido em permanecer, não vejo sentido em insistir. Deus está gritando para você na manhã deste domingo para te dizer: insiste naquilo que parece não fazer sentido. Segunda coisa que eu pensei é que talvez o rei fez conta. E parece um absurdo para nós hoje, em 2026, mas naquela época, flecha era cara. Não era coisa barata. E o rei começou a fazer conta. E às vezes a gente para porque está fazendo conta, Tati. A gente começa a fazer conta das coisas da vida. A gente começa a fazer conta de quanto a gente está gastando, do dinheiro, do tempo, da energia, do vigor para algumas coisas. O rei começou a fazer conta. E fazendo conta, parecia não fazer sentido. Alô? Parecia não fazer sentido. Quanta coisa você já fez conta e parecia que não fazia sentido?
Faz sentido gastar o que eu estou gastando aqui? Às vezes você estava lá na faculdade, fazendo conta, que o que você ganhava, ou dava para pagar a passagem, ou dava para pagar o lanche. Então, o dia que você não pagava o lanche, o dia que você pagava o lanche, você voltava a pé. O dia que você não pagava o lanche, você voltava de ônibus. E aí você tinha que escolher. Hoje eu estou com mais disposição para ter fome ou para andar. Eu sei. E aí você começa a pensar e fazer conta, se faz. Mas é aquelas coisas que a gente sabe fazer conta. Fazer conta de quanto eu gastei numa aula para aprender a tocar um teclado. Fazer conta de quanto do tempo eu tenho que dedicar para tirar uma música. E às vezes a gente para de fazer as coisas porque as contas não batem. E aí eu faço conta do quanto eu estou me dedicando ao filho, do quanto eu estou me dedicando ao casamento, do quanto eu estou me dedicando à igreja. E deixa eu te dizer uma coisa. Para essas coisas muito, muito, muito importantes, na maioria das vezes a conta não fecha. Matemático não vai encontrar lógica no investimento que a gente faz. Quem está comigo? Olha para mim. Olha para mim. Às vezes não faz sentido. Às vezes a conta não fecha. Talvez eu pense que o rei começou a tirar e ele não viu resultado visível. Ele não teve resultado imediato. Talvez ele parou porque falou assim, cara, estou atirando nesse chão e não estou vendo nada acontecer. Estou atirando nesse chão e não estou vendo nada surgir. Estou atirando nesse chão aqui e nada muda. E quantas vezes nós não paramos? Porque as aparências, o que está diante dos olhos não muda. Porque a gente está andando por vista, quando deveria andar pela fé. E de repente aquele homem simplesmente parou. Parou. Eu venho pregar essa mensagem hoje com muita clareza. Porque o caminho é simples. Mas às vezes a conta não fecha. O resultado não aparece. Ou não faz sentido algum. Mas tudo que Deus nos pede hoje é: continua. Não para. Acredita. Segue em frente. Vai mais um pouco. Quando ele para, o profeta olha para ele e fala assim: 3 vezes. Ó, mais 2 ou 3. Mais 2 ou 3. E você poderia ter uma vitória completa. Mas porque você não fez todo o caminho, a sua vitória será parcial. Prepara aqui para te encerrar. E dizer que Deus hoje faz uma chamada minha a você. Eu sou pastor há quase 30 anos. Eu atendo no gabinete pastoral há 28 anos. E o que eu vejo muitas vezes é gente que vem para a igreja e só tem vitória parcial. Porque a gente faz só a metade do caminho, quando devia fazer o caminho todo. Porque a gente faz só a metade do caminho, quando devia andar o caminho inteiro. Porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino. Então qual é a grande chamada do reino? Persevera, segue em frente, continua nas coisas que a conta não fecha, nas coisas que não faz sentido, ou naquilo que não traz resultado aparente, mas são estas coisas simples que sustentam a vida do crente.
talvez seja por isso que o profeta Abacuque ora: aviva a tua obra no meio dos anos. Porque é no meio que a gente tem a tentação de voltar, é no meio que a gente faz as contas se vale a pena continuar. E eu quero orar a Deus a oração de Abacuque, que no meio da jornada Deus traga um avivamento sobre nós. Porque é no meio que a água fica pela cintura. E da cintura para frente é mais o rio e menos você. É nessa hora que a gente precisa entender se a gente vai abrir mão do controle e deixar o rio levar, ou se a gente vai querer ficar onde dá pé e eu controlo. A sentença é fechada. O rei ouve. Você vai ter uma vitória parcial. Poderia ter uma vitória total. Era só perseverar no caminho. Que a resposta não estava na liturgia poderosa ou na frase forte declarada. Estava no caminho que a porta da graça nos abre. E eu termino aqui hoje para a gente orar. Você crê nisso? Mateus 24:13. Põe na tela aqui para mim. Quem puder já fique em pé. Espírito Santo, nós te adoramos. Espírito Santo, nós te adoramos. Espírito Santo, nós te adoramos. Espírito Santo, nós te glorificamos. Jesus disse assim. Vamos lá? Mateus 24:13, todo mundo no 3, bem forte comigo, vamos dizer? 1, 2, 3. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É isso. É isso. É isso. Perseverar nas coisas simples, que às vezes parecem caras, improdutivas, sem sentido. Mas são essas coisas que no fim sustentam tudo que a gente precisa para chegar lá. E a minha dor hoje aqui é que por mais que eu deseje, o que eu mais vejo é muita gente parando no meio de um caminho. Parando no meio de um caminho. Cuja promessa de vitória é certa. Basta cruzar a linha. Basta ir até o final. Basta perseverar. Persevere no caminho dessa graça. Persevere no caminho que Deus tem te dado. Não pare as coisas no meio. Vai até o final. Vai até o último. Vai até o fim. Porque eu sei que aquele que persevera até o fim é salvo. E no fim tem uma coroa te esperando. Porque em todas estas coisas, no final, lá no fim, a gente é mais que vencedor. Você acredita nisso? Você acredita nisso?
Levanta a tua mão e glorifica a Deus. Pede a Ele o renovo do meio do caminho. Pede a Ele o renovo do meio do caminho. Pede a Ele o renovo no meio do caminho. Quando a pressão da vida vier sobre você, pede a Ele o renovo do meio do caminho. Quando há o desespero, seus olhos não conseguirem ver resultado, pede a Ele o renovo do meio do caminho. E eu tenho certeza que Ele vai fazer algo maravilhoso diante da tua vida. Eu sei disso hoje. Deus renova os teus pés, Deus renova os teus braços, Deus renova a tua mente, Deus renova o teu coração, Deus renova a tua alma. Ele está te chamando hoje para viver e experimentar essa glória dele sobre a tua vida. Aleluia. A vitória não é parcial, a vitória é total. Não é uma coisa ou outra, mas é por completo.